Fala galera, Fernando Nóbrega aqui, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Hoje a gente vai falar sobre pasteurização e cerveja gelada e para me acompanhar eu vou tomar uma Ribeira. Então fica aí para acompanhar o que é pasteurização e entender por que a gente só vende cerveja gelada. Galera, muitos de vocês nos perguntam por que a gente só vende a cerveja gelada. E hoje eu estou aqui justamente para falar sobre isso e desmistificar muita coisa, né? Antes disso, vou tomar um gole aqui da nossa Double IPA, a Ribeira. Então, saúde. Aroma maravilhoso. Galera, então vamos lá. Antes de tudo, eu vou explicar o que é pasteurização. Pasteurização é um processo que a gente aplica na cerveja de variação... Nossa, velho. De variação... Pasteurização é um processo que a gente aplica na cerveja com a intenção dela ter um prazo de validade maior. Como é que é o processo, resumidamente, né? Como é que é o processo de fabricação da cerveja? A gente tem o cozimento do grão, a gente acaba extraindo o açúcar, tem o lúpulo e no final a gente tem um mosto com açúcar que vai ser fermentado pela levedura, né? Que é o que transforma o açúcar do grão em álcool e gás carbônico. Essa levedura, depois do processo de maturação, ela ainda está aqui contida na cerveja, em quantidade pequena, mas ela ainda está viva aqui, né? É um micro-organismo vivo. Enquanto ela passa muito tempo aqui na cerveja, ela começa a trabalhar dependendo da temperatura que a cerveja esteja, né? Então, se a cerveja estiver numa temperatura mais alta, na temperatura ambiente, né, em torno de 30 graus, a levedura começa a trabalhar de novo, começa a fermentar o açúcar residual. Então o processo de pasteurização é para matar essa levedura e qualquer bactéria que tenha aqui na cerveja. Então a gente pega a cerveja que estava pronta ali em torno de 5, 10 graus e aumenta a temperatura dela para perto de 80 graus. Então essa variação extrema de temperatura faz com que qualquer micro-organismo que esteja aqui dentro morra. Em compensação, essa variação muito grande de temperatura também acaba prejudicando muitas vezes alguns aromas e sabores que a cerveja tem. Então uma cerveja como a Ribeira, por exemplo, que é uma Double IPA, com um aroma vivo de lúpulo, né, coisa fruta cítrica, maracujá, manga, acaba que quando você tem essa variação, muito desse aroma se perde, se volatiliza. E existe também um pequeno acréscimo do processo de oxidação, fazendo com que o aroma do malte e o do som um pouco se potencialize. Então uma cerveja como essa, por exemplo, acaba perdendo muito do frescor quando a gente pasteuriza. Então aí a gente tem que começar a pesar em que situações vale a pena pasteurizar. E é por isso que a RAF não pasteuriza suas cervejas, né? Como as nossas cervejas em geral prezam muito pelo frescor, por essa riqueza de aromas e sabores, como a Ribeira, por exemplo, então a gente prefere ter uma cerveja com essa riqueza, que seja fresca, mesmo que a gente acabe perdendo um pouco dessa longevidade, né? A cerveja não pode ficar muito tempo em temperaturas ambientes. Então é uma escolha que a gente faz. Em contrapartida, tem alguns estilos de cerveja que não sofrem tanto com a pasteurização, né? Cervejas mais maltadas em geral, acaba que não perdem tanto esse frescor, porque são cervejas que já têm uma carga maior de malte, de dulçor. Então esse processo de pasteurização acaba não prejudicando muito a cerveja. Em geral, nossas cervejas não são pasteurizadas, mas isso não significa que a pasteurização é ruim. Existe já um avanço tecnológico no processo de pasteurização e tem vários processos que já tendem a diminuir muito esse efeito, né? Isso exige um investimento, exige um estudo muito grande, mas dá para fazer uma pasteurização de forma que a cerveja fique equilibrada, fique rica e fique agradável ao consumidor. E aí a gente cai numa das maiores dúvidas que vocês têm quando vêm comprar a cerveja da RAF, né? Como a gente só vende ela gelada, muitas vezes vocês dizem, vou comprar gelada, mas vou viajar, vou entregar para um amigo meu de presente daqui a 5 dias e tal. Então assim, não tem problema se você comprar ela gelada, ela passar 5, 6, 7 dias, temperatura ambiente e depois gelar de novo. Muita gente diz, a cerveja vai ficar choca, vai perder o gás. Isso é mito, beleza? Aí, a gente teria problema se tivesse uma variação extrema de temperatura ou se ela congelasse, que aí no congelamento realmente tem uma mudança até bioquímica aqui da cerveja. Ou então se ela passar tipo 30 dias em temperatura ambiente, que aí essa questão dos micro-organismos vivos começa a fazer diferença na cerveja em si. Mas você deixar alguns dias em temperatura ambiente, em geral não vai fazer diferença na sua cerveja. E ela não vai ficar choca se você botar ela para gelar depois que ela estiver em temperatura ambiente. Inclusive, é preferível que num espaço de tempo, por exemplo, de 20 dias, você deixe ela 10 dias gelada, depois 5 em temperatura ambiente e depois 5 gelada, do que você deixar 15 dias em temperatura ambiente e depois só 5 gelada. Quanto mais tempo ela ficar gelada, mais ela vai preservar aquelas características originais da cerveja, beleza? Então não tem problema, pode comprar, vai dar de presente, vai viajar, não tem problema, comprar ela gelada. O tempo que você precisar que ela fique em temperatura ambiente, desde que não seja um período muito longo, não vai prejudicar a cerveja. Galera, então eu espero que de uma vez por todas vocês tenham tirado essa dúvida sobre a cerveja gelada da RAF e das outras marcas aqui que não pasteurizam, né? Então pode comprar sem medo, não vai ter problema. Sigam a gente nas redes sociais, consumam um produto local, peça a cerveja aí no delivery, quem estiver em casa e tiver com sede. Um abraço a todos, saúde!